Feliz 136 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Feliz 136 anos, PIB RJ. Todos online, todos juntinhos. Distantes, mas não sozinhos. A divisa deste aniversário nós encontramos na palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 3, assim diz o apóstolo Paulo: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Paulo vivia uma situação muito atípica, uma situação de distanciamento social por conta da prisão que ele estava, e por conta deste fato ele não podia se reunir com seus irmãos, em especial de Filipos. Mas ele ainda assim, cuidando desses irmãos, escreve esta carta, e durante toda esta carta ele fala sobre alegria, contentamento, fala sobre vitória, fala sobre regozijo. Ele tinha o desejo de cuidar dos seus irmãos de Filipos. É isso que nós queremos passar para você durante todo este mês. A despeito de toda a sua situação, da nossa situação, ainda assim, você pode cuidar do outro, pode abençoar o outro, pode amar o outro fazendo algo pelo outro. Se você quiser participar destas festividades no mural de nossa igreja, você pode, mural de fotos de nossa igreja, você pode participar. Tire uma foto com o celular deitado, mande para o e-mail pibrj136@gmail.com. Ao mandar a foto, por favor, diga seu nome e de onde você é. Queremos convidá-lo para o dia 24 deste mês, segunda-feira, próxima segunda-feira, às 19h30, quando teremos um grande culto de louvor e de adoração ao Senhor, com música, com gratidão, com dois mosaicos, mosaico musical e mosaico da leitura da Palavra de Deus. As cartas de Ana, quarto e último episódio destas cartas, testemunho de uma jovem de nossa igreja, mural de fotos e mensagem pastoral. Todos vocês são convidados para este momento tão significativo do ministério de nossa igreja. Lembre-se disso. Nós estamos à sua disposição. Entre em contato conosco se você quiser oração, quiser uma palavra amiga, quiser enviar a sua foto. Nós queremos abraçar, acolher, queremos deixar o seu dia mais aquecido. Conte com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Olá, igreja. Nós somos da família Lemos Bastos. Estamos comemorando os 136 anos do aniversário da nossa igreja. Meu nome é Francimar. Meu nome é Fabiane. E eu sou Milena. Eu gostaria de deixar com os irmãos a passagem Salmos 34, verso 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está no comando de todas as coisas. Faça a sua parte e descanse. Se for sair, use máscara e leve o álcool em gel. Estamos de olho em você e Deus também. Tchau, irmãos! Tchau!
palavra de Deus diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós queremos pedir, segundo a vontade dele, a bênção dele sobre os irmãos José Vaz de Melo, Licínia Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Ataliba, Orlando Angelim, Paulo Moreira, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira e Joaquina Anjos, José Gomes da Silva e José Lino da Conceição. Não nos esqueçamos também de interceder pelos irmãos Jefferson da Silva, Marlene Chaves, Maria José, Celi Damasceno, Ruth Loureiro. Esses irmãos estão, alguns lutando contra o câncer, estão precisando do suporte das nossas orações. Curvemos as cabeças e oremos. Eterno Senhor, nosso Pai amado, Criador, sustentador de todas as coisas, Senhor da Igreja, nós te louvamos pelos 136 anos de vida que tu nos tens concedido e nós queremos te agradecer às pessoas que aqui iniciaram esse trabalho, as pessoas que aqui se converteram, que aqui foram batizadas, que aqui foram separadas para o ministério da tua palavra, aquelas outras que foram separadas para o ministério missionário. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos irmãos, membros atuais. Pedimos a tua bênção sobre todos nós, sobre cada um de nós. Oramos também agora entregando nas tuas mãos a vida destes irmãos que acabamos de mencionar. Cuida deles, ó Deus, das suas dificuldades, cuida dos seus cuidadores, para que eles também se sintam fortalecidos para cuidar dessas pessoas, dos parentes, dos seus entes queridos. Ó Deus, oramos por sabedoria, para que nós possamos saber a hora certa e segura de abrir o santuário novamente, de termos os cultos com o teu povo aqui presente. Eu sei, Senhor, que nós estamos todos com muita saudade disso, mas nós queremos fazer a coisa dentro dos teus propósitos e na hora da tua vontade. Oramos também para que os cientistas descubram um tratamento adequado para a Covid-19. Ó Senhor, oramos por aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos, para que também eles se sintam confortados e consolados pelo Teu Espírito. Continua falando ao nosso coração no culto desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que se sente pequeno, dirija teus olhos a Deus, não deixe que sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus Deus sabe, Deus ouve, Deus Meditaremos nesta noite nas palavras do apóstolo Paulo, encerrando o capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, um versículo que muitos irmãos, se não todos, sabem de memória. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Firmes, fortes e frutíferos. Vamos orar? Eterno Deus, mais uma vez nos dirigimos ao teu trono de graças, à tua preciosa presença, para te agradecer o privilégio que é contar com a tua palavra em nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a nela meditar agora. Concentra, pois, os nossos pensamentos neste momento na tua palavra. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. É comum você ouvir alguém falando assim, geralmente fora da igreja, dizendo assim: eu não vou procurar mais igreja não, porque eu não achei uma igreja perfeita. Ah, peraí, você está procurando uma igreja perfeita? É isso que eu ouvi mesmo? Então, se você estiver procurando uma igreja perfeita e a encontrar, por favor, não se torne membro dela. Não se torne membro dela, porque ao se tornar membro dela, ela deixará de ser perfeita. Porque nós somos pessoas imperfeitas, e como é que podemos formar uma igreja perfeita? A igreja de Corinto é um exemplo disso. Mais imperfeita do que essa, então, é até difícil de achar. Era uma igreja que era puro problema, pontilhada de problema do início do primeiro capítulo ao capítulo 16. O tempo todo dando problema para Paulo. Por exemplo, esse capítulo 15 foi escrito por quê? Porque havia lá em Corinto gente que não acreditava em vida após a morte. Pode uma coisa dessas? Pode um crente achar que morreu, acabou? Pois em Corinto havia esse tipo de gente que achava que morreu, acabou. Aí então Paulo, em resposta a essa postura doutrinária falsa,
ele escreve este capítulo 15, onde ele fala da ressurreição de Jesus, da historicidade da ressurreição de Jesus e como essa ressurreição fundamenta a ressurreição dos nossos corpos, para vivermos eternamente com o Senhor. Então, ele conclui, essa é a tese principal, ele conclui esse capítulo dizendo assim: portanto, esse portanto não está aqui por acaso não, ele está linkando, ele está reunindo o que ele vai falar agora com o que ele já falou antes. Então ele falou que a nossa ressurreição está garantida porque Jesus também ressuscitou. Então, se isso é verdade, Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar, portanto, o que a gente tem que fazer? Aí ele mostra como a gente deve viver em consonância com essa postura doutrinária de que haverá futuro sim. Então ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes, diz a minha tradução, a mais antiga tradução dos batistas brasileiros, dos evangélicos em geral, diz sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou na minha tradução diz o vosso trabalho, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Eu creio, irmãos, que nós temos aqui algumas características que o Espírito Santo gostaria que todo crente tivesse. Características que o Espírito Santo gostaria que todo crente tivesse. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que o Espírito Santo quer ver crentes firmes. O Espírito Santo quer ver crentes firmes. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, está falando aos crentes, sede firmes, sede firmes. Algumas pessoas não são tão firmes, elas começam a carreira cristã com muito entusiasmo e elas nos lembram exatamente aquela parte da semente da parábola do semeador contada por Jesus em Mateus e Marcos e Lucas, em que uma parte da semente cai em terreno pedregoso, cai no solo pedregoso. Mateus 13, 20, 21 diz assim: e o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. A palavra de Deus é maravilhosa, eu gostei da palavra, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. E isso é uma atitude muito comum e muito boa, muito boa. Eu vejo, por exemplo, quando acompanho os cultos gravados na minha casa, eu vejo que quando chega o momento da mensagem, da palavra, o número de pessoas acompanhando os cultos aumenta. Porque as pessoas gostam de ouvir a palavra e ouvem a palavra com alegria. Mas, neste caso aqui, da semente que caiu em solo pedregoso, mas não tem raiz em si mesmo, e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça. Eu diria, logo desanima, logo vai embora. Ou seja, nossas igrejas têm, queridos irmãos, tem muito crente assim hoje, crente que não tem raiz em si mesmo. Jesus disse que a tribulação e a perseguição fariam desmoronar esse entusiasmo sem raiz. Nós precisamos de crentes com entusiasmo sim, com alegria sim, mas uma alegria e um entusiasmo com raiz profunda. Então o que acontece? Como não tem essa raiz, aí esses crentes vão depois desanimando, vão arrefecendo, o fogo vai se apagando aos poucos, o fogo da piedade em seus corações vai se apagando, até que eles se tornem cristãos rotineiros e quase sempre por via de consequência também mundanos. Então Paulo escreve contra essa atitude, contra esse entusiasmo impressionante do começo, mas que não tem base. Por isso ele fala, portanto, meus irmãos, sede firmes. O ideal é ser alegre sim com a palavra, mas é ser firme. Essa palavra firme, aliás, ela vem lá na língua original, no grego
do Novo Testamento, ela vem de um verbo que significa sentar-se, vem do verbo sentar-se. Inclusive a palavra cadeira também é uma palavra muito parecida com essa palavra firmes. Firmes é redraios e cadeira é redra, né? Cátedra, esse cátedra vem, está embutido aí a palavra cadeira, redra. Então, daí vem o adjetivo sentado, e também a ideia de sedentário, que o sedentário é aquele que está sentado num lugar, ou assentado num lugar. Ele está firme num lugar, porque o sedentário, você sabe, é o contrário de nômade. Hoje ele está aqui, mas amanhã ele está em Niterói, depois da manhã ele está em Campo Grande, depois está em Caxias, quer dizer, ele não tem lugar. E é ruim isso, é ruim para a fé, uma fé itinerante desse jeito, que não para em lugar nenhum. Tem gente que não para em igreja nenhuma, já experimentou todo tipo de igreja evangélica. Por quê? Porque está procurando aquilo que falei no início, a igreja perfeita. E como não vai encontrar a igreja perfeita, vai continuar pesquisando, procurando, e se Deus não tiver misericórdia, vai acabar no mundo. Essa é a triste constatação. Pessoas que procuram muita perfeição na igreja, acabam depois ficando em igreja nenhuma, porque não existe a igreja perfeita. Então, essa palavra firme, o sedentário, aquele que está sentado, aquele que está fixado no lugar, ele fincou as suas raízes em Cristo Jesus, de modo que a ventania pode soprar o mais forte que quiser, que ele não vai se demover dali, porque está firme. A tradução da Bíblia Vulgata, que é a tradução latina, que prevaleceu na Idade Média toda na história da igreja, essa tradução, a palavra firmes aqui, eles dizem lá, stabilis, que é de onde vem a nossa palavra estabilidade. Então, o que Paulo que está recomendando é que os crentes de Corinto sejam estáveis, que sejam firmes. O cristianismo, meus queridos, tem sofrido demais com a instabilidade de muitos crentes, que é o contrário de estabilidade. Então, que nós abandonemos essa instabilidade que acaba por atrapalhar a fé cristã. Essa firmeza altamente desejável de Paulo aqui, sede firmes, essa firmeza não é por acaso, ela advém da certeza que o crente tem que vai ser ressuscitado tanto quanto Cristo foi ressuscitado. Então, essa é o fundamento teológico da nossa firmeza. Nossa firmeza, ela está baseada naquilo que Jesus fez sobre a cruz, sobre a morte, sobre o inferno e sobre o futuro. Então, nós temos um futuro garantido porque Jesus trabalhou por isso. Então, essa firmeza vem da obra de Jesus, que nos dá um futuro e uma esperança. E por isso Paulo se refere à igreja de Cristo como sendo o quê? Palavra que é até o slogan dessa igreja, coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15, a igreja é isso, é a coluna e a firmeza da verdade, é algo sobre o qual que a verdade pode descansar, é a igreja de Cristo. O apóstolo Pedro conclui a sua primeira carta, e se despede dos crentes com uma bênção, que de vez em quando eu leio aqui, leio em casa, nós lemos em casa também nos cultos de quarta-feira, que é 1 Pedro 5,10, e ali diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. 4 verbos que Pedro usa aqui, meus irmãos, e todos eles têm a ver com firmeza. Portanto, sede firmes. Firmes, como aconteceu na Itália, no sul da Itália, no dia 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo. No dia 24 de agosto
Está chegando o aniversário, né? 24 de agosto de 79 depois de Cristo, houve um acidente dos mais graves no sul da Itália, perto de Nápoles. Ali existe um monte chamado Vesúvio, e nesse monte dormia um vulcão do mesmo nome, havia mais de 800 anos. Agora você imagina, um sono de mais de 800 anos. E finalmente o Vesúvio resolveu acordar. E acordou nervoso depois de 800 anos de sono profundo, porque de repente o monte explodiu. O monte explodiu cuspindo fogo e morte, soterrando as cidades de Pompeia e Herculano. O que a história que se registrou conta é que formou-se nas alturas um cogumelo de 10 quilômetros de cinzas e pedra-pomes. Ao longo das 12 horas seguintes, 12 horas, o vulcão castigando aquelas cidades, cinzas vulcânicas e uma chuva de pedra-pomes caíram sobre Pompeia, obrigando os moradores a fugirem às pressas e atemorizados. 18 mil conseguiram fugir. Mas 2.000 pessoas, eu realmente não consegui levantar por que essas 2.000 pessoas ficaram em Pompeia. Mas essas ficaram, talvez pensando, vai durar só meia hora, isso não tem condições de durar o dia todo, mas por 12 horas. Então ficaram em Pompeia, algumas se esconderam nos porões das suas casas, outras subiram para lugares acima, para ficarem mais protegidas. E muitas dessas pessoas depois, 1000 anos depois, quando as ruínas foram descobertas, muitas pessoas foram encontradas em posições as mais diversas. Algumas nos porões, como eu disse, porque fugiram para lá, para se proteger. Outras em quartos mais altos também, como se tivessem agora petrificadas, nos porões e nos quartos superiores. Agora, o que mais impressiona quem quer que entre em contato com essa história é a posição das sentinelas romanas. Sentinelas romanas, meus queridos irmãos, na porta da cidade ficavam sentinelas, soldados que eram colocados ali pelos capitães, soldados romanos, com as armas na mão. E ali você pode imaginar, enquanto a terra tremia debaixo dos seus pés, e a cinza caía de cima, cobrindo-lhes a cabeça, aquelas sentinelas permanecem firmes como se fossem estátuas. E eu não consigo imaginar essa tranquilidade. As cinzas vão caindo e vão subindo, e vão subindo, e vão subindo, e soterrando esses soldados, e eles morrem naquela posição, firmes. É de uma firmeza assim que o apóstolo Paulo está falando. É esse tipo de firmeza que ele quer encontrar também na nossa fé. O nosso capitão Jesus Cristo, ele nos colocou como sentinelas para guardar e para vigiar este mundo, para evangelizar este mundo. Nós temos que ficar firmes, haja o que houver, caiam os céus, abram-se os porões da terra, mas nós precisamos ficar firmes. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos quer firmes. Em segundo lugar, o Espírito Santo quer ver crentes fortes. Fortes. Além de firmes, também Paulo recomenda que nós sejamos constantes. E isso para mim lembra a força que o cristão deve ter. Diferentemente daquela composição que o poeta fez sobre um personagem chamado Cabocla. E ele começa assim a sua composição: Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dou meu coração. Hoje você me quer muito, amanhã não quer mais não.
Então é justamente para evitar isso, porque, meus irmãos, se esta inconstância de cabocla, se essa inconstância é prejudicial às nossas emoções, à vida afetiva, mais prejudicial ainda é à vida espiritual. Nós não podemos amar a Jesus assim. Hoje nós o queremos muito, amanhã lhe damos as costas. Constantes. A palavra no original que Paulo usou aqui é uma palavra chamada ametakinetos. E kine, aqui, é a mesma palavra de onde a cultura ocidental vai retirar a palavra para cinema. Kine. Ametakinetos. Então, é fácil entender a figura. O cinema projeta imagens móveis, né? As figuras vão se revezando, os cenários vão mudando, as falas vão se alternando, não é assim? Isso é cinema. Ou as falas agora no cinema falado, porque quando era mudo, era só as figuras comunicando aquela mensagem que queriam comunicar. Mas é diferente do ambiente da fotografia. A fotografia é fixa, é imóvel. E a palavra que nós temos aqui, que Paulo usou, é uma palavra assim, é que não tenha movimento, que não seja como um cinema, onde ou como um vídeo, usaríamos agora, onde as imagens vão se revezando. Não, é alguma coisa fixa. Você olha aquela fotografia, você tirou quando você tinha 20 anos, agora você tem 40, você está com a mesma cara na fotografia. Você vai ter 80 anos e aquela fotografia vai mostrar a sua cara com 20 anos. É dessa constância que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ou seja, é essa constância que deve existir dentro de nós. O que nos faz constantes na fé, queridos irmãos, o que nos faz constantes é justamente, de novo, linkando o versículo 58 com o restante do capítulo. No capítulo, Paulo falou de quê? Da ressurreição de Cristo, fundamentando a nossa própria ressurreição depois. Então, se vai acontecer isso mesmo, então que nós sejamos constantes, porque Cristo venceu a morte, nós também a venceremos. Certamente. O apóstolo Paulo vai falar mais sobre a importância de ser constante. Em Efésios 4, 13 e 14, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, que nós cresçamos até chegarmos ao mesmo tamanho de Cristo, é isso que ele quer dizer aqui, para que não sejamos mais, éramos, mas não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, levados em redor pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Então Paulo está dizendo o quê? Que nós devemos crescer para parar de ser inconstante, porque a inconstância é um problema sério. Eu gosto do nosso povo evangélico, do lado humorista do nosso povo, também é um lado que devemos realçar. E a gente já recebe aí pelo WhatsApp, pelos e-mails da vida, a gente recebe esse texto que eu acho que é extremamente, parece irreverente, mas é um texto que resume muito bem as fraquezas de que somos constituídos e que o Espírito Santo gostaria que a gente delas fraquezas se livrasse. É uma lista que resume vários tipos de crentes. Como eu disse, parece irreverente, mas você vai entender aonde o compositor disso aqui quer chegar. Tem crente que é carrinho de mão. Crente carrinho de mão, já ouviu falar? Ele precisa ser empurrado para trabalhar. Crente canoa, ele só anda a remo ou rio abaixo, levado pela correnteza. Tem muito. Crente trailer, sabe o que é trailer? Quando vai o carro puxando um trailerzinho atrás. O crente trailer, ele só avança na vida cristã quando é puxado. Crente balão de gás,
vive cheio de ar e sempre pronto para explodir. Temos também nas igrejas esse tipo. Crente montanha-russa. Ei, montanha-russa então é emoção à flor da pele. Ora está subindo, ora está descendo. Crente pipoca. Vive pulando daqui para ali de igreja em igreja. Crente papagaio. Precisa ter o pé amarrado e a asa cortada para se manter na linha. Crente girafa está sempre com a cabeça nas nuvens. Crente, esse aqui é mais engraçado, crente 6 horas, vive pedindo, irmão, 6 horas por mim. Essa é muito fraca. Mas tem o crente 9 horas, ele não importa a hora que chega, 9 horas ele pega tudo e vai embora. Esse outro crente Raimundo, esse não faz justiça aos nossos Raimundos aqui da igreja. O crente Raimundo tem um pé na igreja e outro no mundo. Não é o caso dos nossos, felizmente. Crente sabonete. Sabe como é que é o crente sabonete? Sempre dá um jeito de escapar e sair de mansinho. Crente 333. Sabe o que é isso? Meio besta. 333. Mas tem o crente 666, 666, é besta mesmo. Esse povo não tem o que inventar, não é, irmãos? Crente cobrador de ônibus, ele só dá moeda de oferta. Crente fogo de palha, sempre chama a atenção para si, mas é só impressão, não dura nada aquilo, fogo de palha. Mas felizmente, alguém se lembrou de registrar o crente discípulo, que é aquele que crê em tudo que Jesus diz e faz tudo o que Cristo manda. Crente discípulo, que está firme e constante. Pergunto, você é um tipo desses? Você é um crente constante, um crente firme? Com você, a sua igreja pode contar, querido amigo? Além de firme e constante, finalmente, o Espírito Santo quer ver os crentes frutíferos. Frutíferos. Volto a lembrar que todo o capítulo 15 fala do futuro, fala da ressurreição dos crentes. Então veja, irmãos, aqui é uma coisa que eu acho super importante, veja como é importante a doutrina correta. Porque uma doutrina correta, uma doutrina boa sobre o futuro, nos prepara para viver melhor o presente. Repetirei. Uma boa doutrina sobre o futuro melhorará a nossa qualidade de vida no presente. Jesus disse, João capítulo 15, versículo 8, meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que deis muito fruto. Meus irmãos, o Senhor quer de nós não 1 ou 2, mas muitos frutos. Frutos espirituais. E se é feio uma pessoa, se é feio constatar que existem pessoas preguiçosas, um cristão espiritualmente preguiçoso também é muito feio. Um cristão improdutivo está dando mau exemplo para os seus filhos e um mau exemplo, um mau testemunho na sociedade. E ele está dando mostras, pior ainda, dando mostras de que ele não é discípulo de verdade. Os crentes são abundantes, atuantes na obra do Senhor, ou seja, o que eles fazem é muito além do que as pessoas esperam dele. E essa quantidade exuberante de frutos, meus queridos irmãos, ela é esperada num campo específico da existência. Paulo diz, sempre abundantes ou sempre atuantes, onde? Na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Ah, meus queridos, eu quase choro quando vejo gente que tem talento, mas em vez de usar o talento para
obra do Senhor, está usando o talento para glorificar o seu próprio nome lá no mundo. É gente que tem dinheiro, que poderia com seus recursos ajudar a obra do Senhor, mas não, prefere, como eu disse de manhã, apostar em cavalo, comprar cavalo, investir, comprar coleções de coisas inúteis, ao invés de investir na obra do Senhor. Investem em tudo, tempo, dinheiro, talento, oportunidades, menos na obra do Senhor. Ah, como é diferente de Paulo. Paulo colocou a sua vida focada em Cristo, e ele não conhecia outro foco. Ele até disse que abriu mão de tudo mais para ganhar esse foco, para ganhar a Cristo. Considerou tudo mais lixo, esterco, diz o original, para poder ficar com Cristo. E quanta gente perdendo o seu tempo, em vez de dar muito fruto, está ainda sugando o fruto que os outros dão. Isso aqui é pior ainda, né? Essa semana eu vi um videozinho no WhatsApp muito interessante, e ele está circulando aí nas redes sociais, esse vídeo. Ele mostra, parece que é um agricultor que está mostrando, ele mostra a diferença que há entre o joio e o trigo, e ele mostra os dois. E olha, irmãos, você olha um e olha o outro e diz, é a mesma coisa, extremamente parecidos, sendo até possível confundir um com o outro. Quem não conhece, como eu, como você talvez, a gente iria misturar as duas coisas. Então o agricultor no vídeo pergunta assim, mas sabe qual é a diferença? E em seguida ele faz uma coisa que mostra a diferença. Ele esmaga o joio, assim, espreme bastante com as mãos e mostra. Depois ele faz a mesma coisa com o trigo e mostra. Sabe qual é a diferença? O trigo está cheio de frutos, está cheio de sementes. O joio espremeu, nada. Essa é a diferença. O trigo dá fruto. Meu irmão, você não é joio. Você não é joio. Salvo por Jesus, a não ser que não seja salvo por Jesus. Mas se você é salvo por Jesus, você é trigo. E trigo da melhor qualidade. E é para dar fruto. É para dar muito bom resultado. Aliás, como eu falei aqui, é crente, né? Diferença entre o crente e não crente, o joio e a joia, o joio e o trigo. Eu quero trazer aqui uma reflexão de um pregador que eu gosto muito, chamado Bob Deffinbaugh. E ele diz que, ele registrou nesse sermão que eu li, uma coisa interessante que acontece muito, né? Morre uma pessoa não crente, e aí algum pregador vai lá e ele lê textos de consolação, mas aqueles textos foram produzidos para consolar os filhos de Deus, para consolar os crentes. Então ele diz, o conforto que Paulo comunica com base na morte e na ressurreição do Senhor, se destina a confortar apenas os crentes. Por isso que ele começa o versículo dizendo, portanto, meus amados irmãos. Então o consolo aqui é para os irmãos, é para aqueles que estão sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele, no Senhor, então está falando de crente. Não dá para oferecer esse consolo para um incrédulo que rejeitou a Cristo, que preferiu ficar contrariamente a Paulo, preferiu ficar com o esterco e rejeitar a Cristo. Como é que agora você vai consolar essa pessoa que tomou a decisão errada, equivocada, é livre para isso, mas tomou, e agora você vai consolar? O consolo é para aqueles, é para os meus amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos, mas se você não se viu contemplado por essa palavra, não se desespere. Você tem nesta hora a oportunidade de se tornar um seguidor de Cristo e assim se habilitar à sua ressurreição para estar com Cristo para todo sempre. Então receba Jesus como seu Salvador. Eu quero terminar com uma história que eu li sobre um pianista muito famoso chamado Ignácio Jan Paderewski. Paderewski morreu no ano
1941. Ele era polonês, era pianista dos melhores do mundo e compositor também, compositor de músicas para piano. E ele ia se apresentar numa grande sala de concertos nos Estados Unidos. Alta sociedade presente, e o pessoal chega antes da hora, chegou, está todo mundo sentado ali esperando, e tinha um garotinho de 9 anos sentado ali, e é claro que ele estava inquieto, não começava, e ele então, a mãe cochilou, ele saiu de perto da mãe e foi dar uma volta. Quando a mãe abriu os olhos, o menino estava lá em cima, no palco. De alguma forma o menino foi atraído pelo holofote que estava em cima do piano, um Steinway, e ele então foi lá para o piano e começou a tocar aquela música que é popularmente chamada no Brasil de bife, né? Foi propaganda de um certo iogurte infantil aí por um tempo. Então ele ficou tocando aquilo lá. E a multidão começou a se irritar com aquilo, a multidão esperando o grande Paderewski. A multidão começou a gritar: tira esse menino daí! E começou a gritar quase que em uníssono. Paderewski estava lá atrás, nos bastidores. Ele ouviu isso, ele veio, viu o menino tocando, veio por trás e cochichou no ouvido do menino o seguinte: não para não, meu filho, não para não. E colocou a sua mão do lado e começou a fazer um dueto. E a multidão ficou pasma, porque uma música tão popular, tão banal, diríamos, e de repente, nas mãos daquele artista fabuloso e famoso, vira uma obra de arte. Meus queridos amigos, a nossa vida também, ela pode se tornar uma obra de arte, porque Jesus, o grande artista, pode por trás, junto de nós, cochichar e sussurrar-nos: não para não, meu filho, continue essa obra, o seu trabalho não é vão no Senhor, há muito que você pode fazer, eu estou com você, estou do seu lado, vamos produzir uma grande obra. Vamos orar. Eterno Deus, obrigado pelo grande artista que és, modelando as nossas vidas conforme o padrão, alto padrão que estabeleceste para as nossas vidas. Mas por causa do pecado ficamos aquém disso. Mas com a ajuda do Teu Filho nós queremos ser firmes, fortes, queremos ser constantes, queremos ser frutíferos na Tua presença. Abençoa cada irmão que acompanha este culto, esteja ele onde estiver, que ele seja guardado por Ti, que ela seja protegida por Ti, que nós sejamos usados por Ti na disseminação do Teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Meu amigo, você não imagina a alegria que você nos dá por ter participado do culto conosco nesta noite. Nós queremos agradecer a sua participação e queremos também convidá-lo a estar conosco de volta na próxima quarta-feira. A gente se reencontra na quarta-feira às 19h30, no culto de oração transmitido diretamente, ao vivo, diretamente da nossa residência. O templo continua fechado. Quando o templo for aberto, fique tranquilo que você, amigo, você, irmão, vai ser avisado. Nós queremos convidá-los também para o culto de aniversário da nossa igreja, a ser realizado na segunda-feira, dia 24 de agosto. Está chegando a hora de completar 136 anos de existência desta igreja na cidade do Rio de Janeiro. Eu também quero agradecer aos irmãos da Secretaria de Comunicações que tornam possível semanalmente a realização deste culto, as gravações e tudo mais. Agradeço ao irmão Gandhi Giordano, irmão Luiz e Luciana Persiliano, Carlos Roberto Silva e Raíssa Carvalho, são os irmãos da Secretaria de Comunicações. Quero agradecer também aos irmãos da Gerade, o irmão João Marcos Soren e a irmã Nathalie Redua ajudam-nos na abertura do santuário aqui para gravação, ligam as luzes, providenciam o álcool direitinho para a gente toda semana. Então a gente agradece a esses irmãos também tão carinhosos. Agradecemos ao ministro de música, nosso querido Eduardo Transcoveski, que completou mais um ano de vida. No sábado, dia 8, né? Foi ontem, sábado, dia 8 foi ontem. Eu estou perdido. Ele completou aniversário, parabéns para ele, parabéns, Eduardo, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua saúde, cuide bem dela, né? E que Deus possa usar mais e mais a sua capacidade musical para a glória do nome dele. Também quero agradecer aos irmãos a sua fidelidade na contribuição e no sustento da obra do Senhor. Toda semana os irmãos têm feito os depósitos e não podendo vir aqui, alguns irmãos têm vindo trazer aqui, por exemplo, domingo passado, na gravação do domingo passado, enquanto eu estava pregando no culto da noite, uma irmã chegou ali e se assentou, ficou ali, depois ela deixou um bilhete: eu vim trazer o meu dízimo, estou morrendo de saudade. Jaci, nós também estamos com saudade de você, saudade do povo de Deus em geral, mas isso tudo vai passar. Qualquer dúvida que você quiser sobre um ministério da igreja, criança, adolescente, jovem, PGM, oração, EBD, qualquer, veja no site da igreja, www.pibRJ.org.br, e ali você tem todas as informações do trabalho do Senhor. Eu quero concluir desejando a você uma semana abençoada e lendo a bênção de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Amém. Señor Jehová, Dios poderoso, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, Señor y Adonai, la roca eterna, y es gran Señor que te puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham,
Señor Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Él es gran proveedor, Jehová Jireh, es nuestro Salvador, nuestro Mesías, su Hijo Él envió y aquí testificó, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Y es gran Señor que